No carnaval, quase ninguém tira a máscara, apenas troca de personagem. A maioria das pessoas acredita que nesses dias, finalmente está sendo autêntica, mais livre, mais verdadeira. Mas talvez esteja apenas assumindo uma nova máscara social, mais ousada, mais intensa, mais alinhada ao que o ambiente valida. A psicologia do carnaval revela algo desconfortável. Aquilo que parece libertação, pode ser apenas adaptação ao palco coletivo. Porque quando todo mundo está olhando, ninguém age no vazio. Sempre existe uma plateia, mesmo quando fingimos que não. Durante o ano, sua identidade e comportamento são regulados por regras invisíveis da personalidade e sociedade. Existe uma imagem social a preservar, um status social a proteger, uma influência social que molda decisões sem que você perceba. Você escolhe palavras com cuidado, administra sua exposição, controla impulsos para manter coerência. Isso não é falsidade, é comportamento humano adaptativo. É a persona social operando silenciosamente para garantir aceitação e pertencimento. No carnaval, porém, as regras mudam. A validação social se intensifica, a busca por atenção cresce, e o comportamento impulsivo encontra permissão coletiva. O que era moderado vira exagero, e que era contido vira performance. Mas será que isso revela sua essência, ou apenas uma versão sua que depende da multidão para existir? A psicologia social mostra que ambientes ativam lados diferentes da mesma identidade. Este vídeo é um convite ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. Vamos entender como a máscara social se transforma conforme o contexto, como a psicologia das multidões influencia decisões e como o ego e identidade podem estar mais conectados à aprovação externa do que imaginamos. Por que quando a fantasia sai, e o silêncio volta, a pergunta permanece: qual dessas versões é de fato você? Existe algo curioso na psicologia do carnaval que pouca gente percebe. Muita gente acredita que, nesses dias, finalmente está sendo autêntica. Mas será mesmo? Ou será que está apenas vestindo uma nova máscara social, mais ousada, mais liberada, mais aceitável naquele contexto? Carl Jung chamava essa adaptação de persona social, a máscara que usamos para conviver em sociedade. E o curioso é que ela nunca desaparece, mas apenas muda de figurino conforme o palco. Durante o ano, a persona social costuma ser contida, polida, estrategicamente ajustada à imagem social que queremos sustentar. No carnaval, essa mesma identidade e comportamento ganham outra permissão. Aquilo que era reprimido vira liberdade. O que era contido vira performance. Mas perceba: ainda há uma plateia, ainda há validação social, ainda há influência social moldando escolhas. A pergunta não é se existe máscara, a pergunta é qual máscara está sendo usada. Pense em alguém que, no cotidiano, é reservado, quase invisível nas redes sociais, mas no carnaval se transforma em protagonista digital. Posta a cada momento, exagera na exposição, busca atenção como se estivesse compensando meses de silêncio. Isso é autenticidade, ou comportamento humano adaptado ao ambiente? A psicologia social ensina que nossa personalidade e sociedade estão em constante negociação. Não agimos no vazio, agimos conforme o que o contexto autoriza. Talvez a máscara do carnaval seja, paradoxalmente, mais honesta que o rosto cotidiano. Porque ali aparece o que estava contido. Mas isso não significa que seja a essência pura. Pode ser apenas outra forma de performance. E quando começamos a questionar qual dessas versões é mais real, inevitavelmente entramos em um território ainda mais delicado. O que acontece quando essa identidade não está sozinha, mas dissolvida no meio da multidão? Se no primeiro ponto falamos sobre máscara social, agora o cenário muda de escala. Porque uma coisa é a persona social individual, e outra, bem diferente, é o comportamento em grupo. Gustave Le Bon, ao estudar a psicologia das multidões, observou algo desconfortável. Quando estamos no meio da massa, o senso individual de responsabilidade diminui.
A identidade e o comportamento deixam de ser totalmente conscientes, e passam a ser absorvidos pela energia coletiva. No carnaval, essa dinâmica se intensifica. O anonimato psicológico cria a sensação de liberdade ampliada. A pessoa pensa: ninguém vai lembrar, todo mundo está fazendo, é só hoje. Esse é o efeito manada operando de maneira silenciosa. O comportamento impulsivo ganha permissão social. Aquilo que sozinho talvez parecesse exagerado, na multidão vira normal. A coragem, nesse contexto, muitas vezes depende do grupo, não da autenticidade. Faça um exercício simples de autoconhecimento. Imagine uma atitude tomada em um bloco lotado, uma festa cheia, um ambiente onde a excitação coletiva dita o ritmo. Agora pergunte com honestidade: você faria isso sozinho, em um espaço vazio, sem plateia e sem reforço emocional externo? Essa pergunta revela o peso da influência social. Porque muitas decisões no carnaval não são individuais, são respostas ao clima psicológico do coletivo. E aqui está o ponto mais sutil da psicologia do carnaval. Quando o eu se dilui na multidão, o status social passa a ser medido por intensidade, ousadia e visibilidade. Quanto mais performático, mais atenção. Quanto mais extremo, mais reconhecimento. A massa amplifica impulsos e redefine limites. E quando os limites mudam, entramos em um território onde validação social e busca por atenção deixam de ser sutis e passam a comandar o jogo. Se a multidão dilui o eu, ela também cria palco. Porque o carnaval não é apenas um fenômeno de psicologia das multidões, ele é um espetáculo de imagem social. Há música, fantasia, movimento, mas também há câmera, comparação e disputa por visibilidade. A busca por atenção se intensifica, e a validação social se torna quase uma moeda emocional. O que antes era discreto vira performance corporal explícita. Observe como o comportamento humano muda quando há plateia. A postura muda, a voz muda. A ousadia aumenta, a influência social se torna mais evidente. Em ambientes assim, o status social passa a ser medido por engajamento, reações, olhares e curtidas. Não é apenas sobre diversão, é sobre reconhecimento. E, muitas vezes, o ego e a identidade se entrelaçam nesse processo sem que a pessoa perceba. Pense nas redes sociais durante o carnaval. Há quem viva o momento, e há quem viva para registrar o momento. Fotos estrategicamente calculadas, vídeos pensados para gerar impacto, comparações silenciosas com outras pessoas. Isso não é necessariamente negativo, faz parte da personalidade e sociedade contemporânea. Mas é importante perceber quando a autenticidade dá lugar à construção de imagem. Quando a experiência deixa de ser vivida e passa a ser encenada. E aqui surge a pergunta inevitável: quando a fantasia sai, o que sobra? Se o status social foi sustentado por exposição, ele resiste fora do palco? Se a validação foi instantânea, ela sustenta a autoestima depois que o silêncio retorna? No fim das contas, a psicologia do carnaval não termina na quarta-feira. Ela revela algo mais profundo sobre ego, identidade, e o tipo de presença que cada um constrói ao longo do ano. Quando alguém entende que a máscara social não desaparece, apenas muda de contexto, algo se ajusta internamente. A pessoa deixa de buscar liberdade apenas em momentos permitidos, e começa a observar como sua identidade e comportamento variam conforme a plateia. O carnaval deixa de ser apenas festa e passa a ser espelho. Um espelho que revela não só impulsos, mas também a necessidade de validação social, e a influência invisível do ambiente sobre decisões aparentemente pessoais. A partir dessa percepção, o desenvolvimento pessoal ganha outro nível. Já não se trata de julgar o comportamento humano, mas de compreendê-lo. A pergunta deixa de ser: isso é certo ou errado? E passa a ser: isso é coerente com quem eu quero ser fora do palco? Quando o autoconhecimento amadurece, a busca por atenção perde força, e a autenticidade deixa de depender de plateia. A presença se torna mais silenciosa,
e mais sólida. Estar consciente da própria máscara não significa abandonar o convívio social. Significa escolher com mais lucidez quando performar e quando simplesmente existir. Porque, no fim, personalidade e sociedade sempre estarão em diálogo. A diferença é que agora você percebe o jogo. E quando percebe o jogo, começa a recuperar controle sobre sua imagem social, seu status social, e principalmente, sobre seu ego e identidade. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora deixo aqui 3 perguntas para você refletir com honestidade. Quem você seria no carnaval se não houvesse plateia alguma? Sua liberdade é real, ou depende da aprovação coletiva? Você está vivendo experiências, ou encenando para ser visto? Escreva nos comentários o que mais mexeu com você neste vídeo. Reconhecer as máscaras que você escolhe usar é o primeiro passo para transformar performance em consciência, e consciência em presença real.